Agora você não precisa mais ter medo de entidades, do mundo espiritual, até mesmo de espíritos. Porque o seu medo, ele atrapalha a contribuição que o mundo espiritual deseja ser para você. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Cássio, e hoje esse vídeo aqui específico eu estou criando aqui sobre medo, porque eu estava dando um workshop que se chama Espíritos da Natureza, que são seres que habitam na natureza, que podem contribuir muito com a nossa vida. E no meio do workshop, algumas pessoas começaram a me falar que elas estavam com medo disso. E aí eu comecei a perceber o quanto as pessoas têm medo e eu também tinha muito medo. E eu vou te explicar como isso acontece, o porquê isso acontece, como você também vai destruir o medo na sua vida nesse vídeo. Então, alguns anos atrás, eu tinha muitos sonhos espirituais, com o mundo espiritual, com pessoas que já se foram, com pessoas que morreram. E nesses sonhos eu ficava com um medo enorme. Tanto que eu me lembro que eu era pequeno, eu estava dormindo com minha mãe e eu acordei me tremendo e chorando de tanto medo. Agora, com quem eu aprendi a ter esse medo todo do mundo espiritual? Com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa ainda que tem muito medo do mundo espiritual, mas todas as vezes quando nós temos medo de alguma coisa é porque nós temos muita habilidade e capacidade com isso. E basicamente foi implantado, programado em você de que você teria que ter medo das suas habilidades, das suas capacidades com o mundo espiritual. Então eu vi minha mãe durante toda a minha infância com muito medo de sonhos, de visão, de ver coisas. Ela tinha muito medo disso, então eu aprendi e eu comecei a duplicar, né? A copiar esse medo dela. Porque, basicamente, tudo aquilo que a sua mãe foi, você acaba, né, duplicando e copiando o que ela foi, ainda mais aquilo que ela acreditava. E durante todos os anos, né, eu queria me libertar desse medo, porque eu percebi que era algo muito constante na minha vida, eu ter essas habilidades e capacidades espirituais. E foi quando eu comecei a conhecer as ferramentas de Access Consciousness, né, de conversando com as entidades, na qual hoje eu sou facilitador. Então eu ofereço vários cursos dessa empresa de conversando com as entidades, né? E aí, quando eu comecei a usar essas ferramentas, porque assim, dentro de Access a gente tem uma visão seguinte, que o medo, ele não é real. O medo, ele encobre o seu poder, a sua habilidade, aquilo que vai contribuir muito e vai te ajudar muito a crescer na vida. Só que você acredita que você tem medo porque você pegou esse medo de uma outra pessoa. Então, quando eu também tinha medo disso do mundo espiritual, é muito doido isso. Porque quando eu tinha medo do mundo espiritual, eu percebia que quando eu tinha medo, aquilo se trancava, aquilo dali bloqueava. E automaticamente aquilo dali afetava todas as áreas da minha vida. Então, as suas habilidades espirituais, elas podem contribuir muito, muito com a sua vida financeira, com o seu corpo, com o seu negócio, com o seu trabalho, com tudo. O mundo espiritual realmente ele deseja contribuir com você. Mas isso só é possível se você permitir, né? Ou seja, se você permitir, se você estiver aberto. Por quê? Se você está com medo, você não está recebendo. Se você está com medo, você não permite o mundo espiritual contribuir com você. Então eu comecei a me educar ao longo dos anos. E aqui está a grande virada de chave, porque ao longo dos anos eu comecei a me educar. Comecei a me perguntar, isso daqui é medo ou eu tenho um poder com isso? Ou eu tenho uma habilidade com isso? Ou eu tenho uma capacidade com isso? É medo, eu tenho capacidade. É medo, eu tenho poder. E eu comecei a me educar. Eu comecei a perceber do que eu tinha não era medo, era uma habilidade. E de que esse medo estaria livre para poder ir embora. E eu falava, eu destruo e descrio esse medo. 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 Então, quantas habilidades espirituais você tem e que você acha que você tem medo disso? Mas lembra que eu falei que as suas habilidades espirituais elas podem contribuir até mesmo para o seu fluxo financeiro? Então, comenta aqui embaixo para nos comentários também, eu destruo o medo. E olha só, né? Isso de medo realmente é uma nova educação espiritual que você começa a receber. Porque as pessoas... Você, por exemplo, não foi ensinado você não foi nem mesmo empoderado a acreditar no mundo espiritual,
a saber de que sim, você está recebendo uma intuição do mundo espiritual, você tem consciência do mundo espiritual, né? Só que muitas vezes você rejeita, você recusa isso. E quando você começa a desenvolver essa consciência do mundo espiritual, gente, isso é tão fantástico. Meu Deus do céu, isso se torna algo sensacional, porque realmente existem seres que desejam contribuir com você, mas eles só podem contribuir com você se você não tiver medo. E outra coisa, o medo, ele é uma barreira. Então, toda vez que você tem medo, você sobe uma barreira. E essa barreira, ela te afasta de todas as possibilidades, de tudo que é possível no universo. E aí, quando você tem essas barreiras, é onde o Dino não consegue vir. Por quê? Porque você tem essa barreira. Então, todo medo que você tem é uma barreira que você levanta, que você cria, que te afasta da mudança, do milagre, da mágica com o mundo espiritual, daquilo que realmente é possível com o mundo espiritual. Então, se você não tivesse que ter mais essas barreiras de medo, né? Agora, vou te ensinar aqui uma coisa bem legal também. Olha só, você vai repetir junto comigo. Baixando barreiras, porque a gente vai diminuindo o seu medo. Todas as vezes que você tem medo, você tem uma barreira. Isso te impede de você acessar a sua potência, o seu poder, as suas habilidades que você tem com o mundo espiritual, né? Então vamos lá. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando todas as paredes, muros e barreiras. Então repete comigo. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Todas as vezes que você tiver medo, você vai repetir. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. E você vai começar a conversar com o universo. Universo, do que eu estou consciente aqui? Universo, o que é isso aqui? O que eu posso receber disso daqui? E você vai conversar com o universo. Quantas vezes você esquece de conversar com o universo? E você está mais interessado em conversar com pessoas do que conversar com o universo. Só que no universo existe infinitas possibilidades. As pessoas estão cheias de limitações. Não que você vai deixar de falar com as pessoas, não é isso. Mas, e se você puder conversar mais ainda com o universo? Onde tem infinitas possibilidades, onde tem milagre, onde tem magia. E experimentar essa nova realidade, onde o medo, ele não precisa ser mais real. Na verdade, o medo, ele não é real. Você acredita que o medo é real para você poder se manter separado das infinitas possibilidades. Porque é isso que o medo cria, a separação. O medo é um julgamento. E todas as vezes quando você está julgando, você precisa diminuir e se autodestruir o tempo todo. Se o medo não fosse real, o que mais seria possível? Se o medo não fosse verdade, o que estaria disponível para você no universo? Se o medo não fosse real, o quanto o mundo espiritual poderia contribuir com você? Se você não tivesse mais que ter medo. Cássio, mas eu tenho medo. Ok, mas você poderia parar de provar? Ou poderia se permitir a ter uma sensação diferente? De leveza, de paz, de receber. Se você está com medo, você não está recebendo. E dentro de conversando com as entidades, né, dentro dessa empresa na qual eu sou facilitador, de Access, a gente trabalha 4 aspectos. Limpar entidades, dar consciência para eles, né, porque existem algumas entidades que estão perdidas, drogadas, assustadas, não sabem onde estão, enfim. Outro, comunicação, só que não é a maneira como me comunico aqui com você. Terceiro, receber. E o quarto, cooperar. Então, inclusive vou até gravar um vídeo sobre como você pode se comunicar com entidades. E outra coisa, entidades são seres que não têm mais um corpo físico. Então existem entidades. Eu também vou depois gravar um vídeo de tipos de entidades. Eu acho bem legal também gravar um tipo de vídeo de entidade. Você acha legal? Bota aqui nos comentários. Cássio, grava um vídeo de tipo de entidade, categoria de entidade. Também grava um vídeo também de exercícios também que a gente também pode fazer para poder aprender a receber. Coloca embaixo nos comentários qual é o vídeo que você sugere que eu grave para eu poder trazer aqui para você mais conteúdo ainda. Porque esse conteúdo de medo aqui é um conteúdo que assusta muitas pessoas. Porque as pessoas acabaram vendo isso em filme, em história, sabe? Tipo, a maioria das pessoas que tem medo de entidades é porque elas viram isso em filme. O monstro pegando o pé dela. Gente, eu me lembro que... Meu Deus. Eu me lembro que eu não conseguia dormir com os meus pés descobertos, porque eu tinha medo de uma entidade pegar o meu pé. Olha isso, que loucura.
Não faz sentido isso, né? Mas isso é porque eu vi em filme, eu vi em lendas, em histórias, as pessoas me falaram. Então são todas essas histórias e mitos e nada disso é real. Entidades não têm superpoderes. Você tem o poder. Ai, mas entidades não têm o poder de viver a minha vida. Você tem o poder de criar a sua vida. Entidades não têm superpoderes. A maioria das entidades nem sabe que não tem um corpo físico, elas acham que ainda estão com um corpo físico. Então muitas delas se comportam como se tivessem um corpo físico e algumas delas nem estão conscientes assim. É por isso que a gente tem os processos de limpeza. Eu até gravei aqui um vídeo sobre limpeza de entidades, tá bem? Então, bota aqui embaixo nos comentários, eu destruo o medo. Até o próximo vídeo. E vou deixar aqui para você poder escutar agora a limpeza de entidades.